A paz do Senhor, amém? Como é gostoso estarmos na casa do nosso Deus, numa quarta-feira chuvosa, uma semana em que temos tido esses dias chuvosos, fresquinho, gostoso, né? E como é bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus, exaltá-lo, nos edificar na palavra, estarmos juntos, mesmo que seja através das redes sociais, nossos irmãos que estão em casa, que estão assistindo agora ou que vão assistir em outro momento. Deus está conosco. E eu quero ler o Salmo 103, versículo de 1 a 5. Este salmo é o nome da canção, da primeira canção que vamos cantar no louvor. Uma canção que eu gosto muito. E esse salmo é muito bonito e ele diz assim: bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Amém? Eu quero falar o 2 de novo. Bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos estar louvando o Salmo 103, porque é Ele quem enche a nossa boca de adoração. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendiga, ó minha alma, o Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e os que o temem manifestam seu eterno amor. Espontâneo louvor, a oferta dos meus lábios. Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Entoa-lhe um puro louvor que nasce do meu coração. Bendiga o teu santo nome, é Ele quem perdoa os pecados e sara toda a dor. Bendiga, ó minha alma, o Senhor e se recorde de todos os teus benefícios, pois é Ele quem redime a vida da perdição. É Ele quem enche a minha boca de adoração, renova as minhas forças quando fraco estou. Faz notórios teus caminhos desde a criação, e aos que o temem manifestam
Aleluia, louvado é o nome do nosso Deus. E essa canção tem como título Livre Acesso. E nós sabemos que Jesus, foi Ele quem conquistou o livre acesso que nós temos com o Pai. Nós não éramos merecedores, não somos merecedores da graça e da salvação. Mas pela graça, Jesus se entregou por amor a nós, para nos salvar. E que você possa cantar essa canção, pedindo ao Senhor que Ele deixe o rio dele passar sobre a tua vida. E curar todas as feridas, curar todas as suas dores. Porque só Jesus pode quebrar todas as cadeias. Ele pode quebrar tudo aquilo que nos separa do Senhor. Então adore a Ele, porque só Jesus nos ligou ao Pai. Ele é o nosso caminho vivo. Amém? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Senhor, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, faz em mim o teu querer. Senhor. Aleluia, Senhor, nós somos gratos a Ti. Mais um dia estamos na Tua casa, ó Deus, e podemos Te adorar, Te exaltar, Paizinho. Obrigada, Senhor, por essa chuva. Obrigada, Senhor Jesus, por este ano que se finda. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós dia após dia, ó Pai. O Senhor tem estado conosco e mostrado o seu cuidado em cada detalhe, Paizinho. Muito obrigado, ó Pai, por seu tão grande e incomparável amor. Maravilhoso é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, igreja. Eu passo a palavra para o nosso pastor Kleber.
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite. Louvamos ao nosso Deus por esta chuva calma, tranquila e tão abençoada que Ele tem derramado sobre a nossa terra. Isso é prova do seu amor e do seu cuidado sobre as nossas vidas. Irmãos, antes de compartilhar a palavra de Deus, eu quero pedir que a igreja esteja orando pela vida da nossa irmã Elizabeth Cruz, que no dia de hoje perdeu a sua sogra. Amanhã terá então o velório e nós pedimos que Deus possa confortar o coração da irmã Elizabeth e também de todos os seus familiares. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram, mas também chorar com aqueles que estão chorando. Peço também que os irmãos orem pela nossa família. Nós também hoje recebemos uma triste notícia, a perda de um primo, o Marcos Rogério, que já estava internado há algum tempo, com complicações da Covid-19. E nós, infelizmente, queridos, perdemos este primo e pedimos que a igreja esteja orando pela nossa família, que Deus conforte o coração de cada um de nós. Amanhã teremos então, na parte da manhã, esses 2 velórios, e nós pedimos que Deus nos dê graça, que Deus nos dê fé, para que possamos enfrentar e atravessar esta adversidade que tem se achegado sobre as nossas vidas. Peço que você também esteja orando de forma especial pela nossa celebração de domingo. Não teremos a escola bíblica dominical, mas teremos à noite, às 19 horas, o nosso culto de celebração, onde a nossa igreja estará apresentando o musical intitulado Natal Glorioso. Será um tempo de adoração ao nosso Deus, e também um tempo de evangelismo, onde podemos trazer os nossos amigos, parentes, para que eles possam, junto conosco, celebrarem a Deus e ouvirem a pregação do Evangelho. Amém, queridos? Então ore por pessoas que talvez você conheça. Vivemos um tempo de luta, de dificuldade, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão fazendo tratamento de saúde. Lembramos também da vida do nosso irmão José Bertassini. Lembramos também da dona Virgínia, mãe do Luciano, que está se recuperando também. E tantos outros conhecidos, parentes, pessoas próximas de nós, que carecem das nossas orações. Aliás, antes de compartilhar da palavra de Deus, queria que você fechasse os teus olhos. Vamos ter um tempo de oração. Se você tem algo que deseja colocar na presença de Deus, fale com Deus, abra o seu coração. Jesus Cristo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, orando e colocando as nossas vidas diante do Teu altar, suplicando, Pai, o Teu favor sobre nós, suplicando a Deus a Tua boa mão estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, pois sabemos, Pai, que muitas vezes as lutas e as adversidades parecem serem maiores do que nós. Quantas vezes, Pai, enfrentamos situações que entristecem a nossa alma, que angustiam o nosso coração, mas sabemos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor é aquele que nos consola, é aquele que refrigera a nossa alma. O Espírito Santo do Senhor é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pai, estende a Tua mão de graça sobre o Teu povo nesta noite.
Aqueles, ó Deus, que estão colocando vidas, situações diante do Senhor. Pai, estende a tua mão de graça. Opera, ó Deus, o teu querer, a tua vontade, sobre a vida daqueles que estão fazendo um tratamento de saúde. Deus, que o Senhor estenda a tua mão de graça sobre a vida do irmão José Bertassini. Lembramos, Pai, também da vida do seu custódio, um professor da nossa cidade, tão conhecido. Pai, que o Senhor estenda a tua mão de graça sobre a vida dele e possa também restaurar a sua saúde por completo. Pai, nós lembramos também da vida da dona Virgínia. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe ela de tal forma que ela possa a cada dia realmente ser renovada pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Deus, o Senhor é aquele que tem a última palavra e não há nada impossível para Ti. Por isso, Pai, nós confiamos as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dos nossos vizinhos. Pai, quantos nomes, quantas famílias, Pai, estão carecendo do Senhor, e nós clamamos pela Tua bênção, pelo Teu livramento. Clamamos, Pai, para que o milagre do Senhor possa ser derramado sobre essas pessoas. Deus, realiza a Tua vontade sobre nós. Aqueles, ó Deus, que estão chorando a perda, a dor do luto. Pai, que o Senhor console cada coração. Lembramos da vida da nossa irmã Elizabeth Cruz. Pai, que o Senhor visite o seu lar, visite, ó Deus, o seu esposo, os seus cunhados, todos aqueles, Pai, que estão chorando a perda de um ente querido, que o Senhor visite a nossa família. Pai, que o Senhor console o coração de cada um daqueles que estão depositando a sua confiança, a sua esperança somente no Senhor. Pai, renova a nossa força espiritual, renova, ó Deus, o nosso ânimo, o nosso vigor, para que possamos cumprir com a Tua vontade, para que possamos atravessar as adversidades, os problemas que muitas vezes batem à nossa porta, com o discernimento que vem da palavra do Senhor. Pai, derrama da Tua bênção sobre nós nesta noite. Abençoa, Pai, aquilo que a Tua igreja e o Teu povo têm realizado nesses últimos dias. Clamamos a Ti, Pai, pelo próximo culto de domingo, quando iremos celebrar o nascimento de Jesus Cristo, o verdadeiro sentido do Natal. Abençoe, Pai, cada detalhe, cada programação que está sendo elaborada, cada vida, ó Deus, que tem trabalhado e dedicado o seu melhor para que este culto possa acontecer. Deus, que seja uma noite de adoração ao Teu santo nome, que seja uma noite, Pai, de salvação, aonde a Tua palavra cantada e também pregada possa atingir a cada coração. Usa, ó Deus, a nossa vida, usa, Pai, a Tua igreja como instrumento de bênção nas Tuas mãos. Cumpre em cada um de nós os Teus propósitos e fala conosco através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Palavra de Deus, queridos, que quero compartilhar com os irmãos, está em Mateus, capítulo de número 23. Convido você para que abra sua Bíblia, nesse texto da palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 23. Esse texto, queridos, como temos compartilhado com a amada igreja, ele fala sobre a censura, e talvez a censura mais ácida, mais dura, mais incisiva, que Jesus Cristo faz contra os fariseus. Os irmãos bem sabem que os fariseus era
um grupo de religiosos dentro do judaísmo que consideravam separados. Eles consideravam mais santos do que os demais. Eram homens estudiosos da palavra de Deus, homens que tinham um certo aplauso e um reconhecimento por parte da sociedade, homens que eram ativistas religiosos, que conheciam a Bíblia, que faziam as suas orações, davam as suas esmolas, procuravam estar frequentemente dentro do templo, mas eram homens, queridos, que espiritualmente falando, eram cegos. Nós temos compartilhado com a igreja sobre o tema a cura de 2 cegos, e muita coisa já foi dita, mas à luz do capítulo 23 eu quero continuar meditando com os irmãos sobre a pior cegueira, que é exatamente a cegueira espiritual. Nós vimos, à luz desse texto, Mateus capítulo 23, que em primeiro lugar, os cegos que não querem ver, ou os cegos espirituais, são aqueles que têm olhos para os defeitos dos outros, mas nunca para os seus. O cego religioso é aquele que quer tirar o cisco do olho do seu irmão, como disse Jesus. Mas ele nunca percebe a trave ou a grandeza de equívocos que há sobre a sua própria vida. Quando Jesus diz que muitas pessoas querem tirar o cisco do olho do seu irmão e não percebem a trave que está no seu, ele estava falando sobre essa falta de senso de proporção que muitas pessoas têm, de avaliar o outro, de criticar o outro, de apontar o dedo para o próximo, mas nunca considerar as suas próprias mazelas. Vimos também, queridos, que os cegos espirituais são aqueles que valorizam mais a reputação do que o caráter. No versículo 5, Jesus diz assim: praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados mestres pelos homens. Aqui, queridos, Jesus nos mostra que o cego espiritual é aquele que não está tão preocupado com o olhar de Deus sobre a sua vida, mas ele se preocupa muito mais com o aplauso das pessoas. Por isso, tudo que ele faz na sua vida particular e principalmente na sua vida pública tem essa finalidade de ser visto pelos homens. Ele está sempre preocupado com aquilo que as pessoas pensam a respeito dele. A opinião dos outros lhe importa por demais. E ele faz essas coisas muitas vezes de maneira fria, de maneira sem que haja verdade, paixão, sinceridade, simplesmente para que as pessoas olhem para a sua vida e diz: olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, pois ele se comporta como tal, ele fala como tal, ele se veste como tal. Mas tudo aquilo, queridos, de caso pensado e sem uma verdade interior, acaba tendo a sua semelhança com o farisaísmo. Por isso que Jesus, no diálogo com a mulher, tida como uma mulher samaritana, e aquela mulher depois se torna uma grande missionária, Jesus disse que o Pai, Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aliás, queridos, tudo que nós fazemos para Deus, se não for em espírito, se não for em essência de alma, e se não for em verdade, Deus não pode receber. Se nós fazemos algo mais preocupado com a visibilidade, com a repercussão diante das pessoas, sem considerar o olhar de Deus sobre as nossas vidas e o que está guardado no nosso coração,
aquele culto, aquela adoração, jamais será legítima. Vimos também, queridos, em terceiro lugar, que esses cegos espirituais são aqueles que valorizam mais o controle que exercem sobre as pessoas do que o serviço que dedicam a elas. Nós vimos no versículo 8 que eles gostam de ser chamados de mestres. Versículo 9, Jesus diz que a ninguém sobre a terra devemos chamar de pai, e eles gostavam de ser chamados assim. E no versículo 10, Jesus diz: nem sereis chamados de guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Ou seja, eram homens preocupados com o título, com a nomenclatura. Eles valorizavam mais a capacidade que eles tinham de controlar e de guiar as pessoas do que o serviço que eles tinham que dedicar a elas. Vimos também, queridos, que os cegos espirituais são aqueles que escondem as suas ambições atrás de atitudes religiosas. No versículo 14, um dos textos assim mais expositivos do que havia no coração de um fariseu, que mostra para nós como eles eram pequenos, como eles eram medíocres, é que eles tinham a capacidade de entrarem na casa das viúvas e eles devoravam as casas das viúvas, ou seja, eles usurpavam do pouco que as viúvas tinham. E para se justificar, eles faziam longas orações. Eles iam na casa das viúvas com um ar de piedade, com uma desculpa eclesiástica e religiosa, de orarem por elas, de fazerem uma caridade, um serviço, uma visitação, mas a intenção que estava dentro deles era retirar o pouco que as viúvas tinham. Tamanha perversidade que havia no coração daqueles religiosos. O que está por trás, queridos, desse texto é um princípio muito horrível e pecaminoso, que é o que muitas pessoas fazem: se esconder ou esconder as suas ambições, a sua podridão atrás de atitudes religiosas. Isso acontece quando a atitude religiosa se torna um álibi, um ambiente para a pessoa dar vazão para as suas ambições mais mesquinhas. Alguns pastores fazem isso. Alguns cantores do mundo gospel também fazem isso. O desejo deles é o holofote, é o aplauso, é o reconhecimento, é o dinheiro, é o prestígio, é o poder, e nunca o serviço às pessoas, nunca a glória a Deus. A intenção deles é trazer para si algum benefício através daquela atitude de aparências e de cores religiosas. Quem são, queridos, os cegos espirituais? Quarta-feira passada falamos muito sobre isso. São aqueles que coam o mosquito e engolem o camelo. E nós estudamos sobre esse animal, o camelo, que é o maior animal impuro, lá no Antigo Testamento. A Bíblia mostra isso em Levítico, capítulo 11, versículo 4, que o camelo é o animal de grande porte, que não deveria ser consumido pelo judeu, pois ele era impuro. E mostra também que o mosquito, a mosca, era o menorzinho inseto, e que também era considerado como impuro. E Jesus, quando usa esta frase, este provérbio, ele diz: vocês com o mosquito engolem o camelo, ou seja, vocês se preocupam com as pequenas coisas, mas vocês deixam passar grandes pecados. Vocês se preocupam, no versículo 24, ele diz assim: guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia.
Os fariseus, queridos, eles eram muito meticulosos. A Bíblia diz que eles davam o dízimo do endo, da hortelã e do cominho, que eram as menores hortaliças. Jesus usa essa expressão para dizer que eles eram meticulosos, que eles faziam conta das pequenas coisas. Porque eles eram fiéis a Deus? Não, porque eles queriam transparecer uma retidão extrema. Mas Jesus fala que eles deixam aquilo que é mais importante de lado. Eles não eram justos, eles não eram verdadeiros, eles eram falsos, hipócritas, amantes de si mesmos, usavam as pessoas como instrumento de promoção pessoal. O guia cego, ele faz isso. Ele é muito preocupado com as pequenas coisas, com as coisas mais aparentes. Não que nós não devamos ser, mas ele acaba engolindo grandes camelos. Ele acaba deixando passar na sua vida grandes pecados, como a cobiça, como a inveja, o orgulho, a prepotência, o ódio, o rancor, a mágoa e tantas outras coisas que adoecem a alma humana e nos impedem de ter uma visão espiritual clara. Hoje à noite, queridos, eu quero pensar sobre mais 2 pontos a respeito da cegueira espiritual. Em sexto lugar, no versículo 25 e no versículo 26, Jesus nos mostra que os cegos espirituais são aqueles que se preocupam com a aparência e se esquecem da essência. No versículo 25 ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo, do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. E Jesus vai dizendo que eles são hipócritas, ele usa várias vezes esta palavra. E no versículo 28 ele diz: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Essa palavra hipocrisia, queridos, ela vem do grego, e ela significa aquele que utiliza máscaras. A hipocrisia, ela traz literalmente a ideia daqueles que se apresenta não como ele é, mas aquele que coloca sobre a sua face uma cobertura, um disfarce, para que as pessoas não contemplem a sua verdadeira identidade. Alguém já disse que todos nós precisamos usar máscaras. Alguém já disse que se todos nós formos extremamente sinceros em tudo, nós vamos ter muitos problemas. Eu não concordo com essa afirmação em grau, em gênero e em número. Eu acho, queridos, que nós precisamos ser sinceros em todo o tempo, quando a sinceridade é requerida de Deus dentro de nós. É claro que tem assuntos, que tem lugares e que tem pessoas que você não precisa, de repente, falar a respeito delas tudo que você pensa. O próprio Jesus Cristo não conversou com seus discípulos e com seus apóstolos sobre todos os assuntos. Aliás, Jesus disse que ele tinha muita coisa para falar para os seus apóstolos, mas eles não estavam ainda preparados para ouvi-lo. Eu tenho uma filha, queridos, de 6 anos de idade. E eu tenho muitas coisas para ensinar para a Júlia. Mas por causa da idade dela, algumas coisas eu ainda não ensino. Mas por causa da idade dela, algumas coisas eu ainda não falo. Porque ela não irá compreender. E são questões que ainda não está na fase, no momento em que ela está vivendo. Mas vai chegar um dia, com certeza chegará, que ela vai me fazer algumas perguntas sobre a vida, sobre relacionamento, sobre religião, sobre sexualidade, sobre o mundo, sobre a ciência, sobre Deus. Alguma ela já faz. Mas as perguntas vão mudando de nível. E conforme essas perguntas vão chegando diante de nós, nós como pais devemos estar preparados para dizer a verdade aos nossos filhos. Mas não precisamos jogar sobre eles, neste exato momento,
uma enxurrada de conhecimentos que ainda não faz parte do universo ao qual eles estão vivendo. Precisamos ter maturidade para ser verdadeiros, mas entender também o momento e a estrutura que está sobre eles. Assim também, queridos, são as pessoas que convivem conosco. Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, ele diz: olha, eu quis falar a vocês como a pessoas espirituais. Eu quis pregar a vocês, escrever a vocês como homens e mulheres maduros em Cristo, mas eu não pude. Eu tive que me dirigir a vocês como carnais, Paulo diz. Eu tive que dar a vocês leite para beber, porque vocês não tinham ainda estrutura para receber o tutano, o mocotó da palavra de Deus. O que Paulo faz, querido? Ele omite a verdade? Não. Mas ele coloca a verdade de acordo com o entendimento e a necessidade daquelas pessoas. Ah, pastor, eu digo a verdade em todo o tempo. Cuidado. A verdade ela deve ser dita, mas sempre com amor. A verdade deve ser dita, mas sempre respeitando o limite que está no coração e na mente do outro. Quantas vezes, queridos, nós somos confrontados pelas pessoas da nossa sociedade e nós omitimos a verdade da pregação da palavra de Deus. Dentro disso, vemos na nossa sociedade que muitos pastores ficam literalmente em cima do muro. Quando são questionados a respeito de assuntos polêmicos, como o aborto, como o casamento de pessoas do mesmo sexo, como a eutanásia, liberação das drogas, porte de armas e tantas outras questões que estão presentes e atuais na nossa sociedade. O pastor, queridos, ele tem que se posicionar. Aliás, o crente precisa ser franco e verdadeiro naquilo que diz a palavra de Deus. Como nós falamos domingo passado, não podemos, queridos, discriminar ninguém. Não podemos desprezar ninguém pela sua conduta, pelos seus comportamentos. Precisamos respeitar a individualidade das pessoas e dar a elas o direito de expressá-la como tal. Mas isso não significa que nós devemos concordar com tudo. Isso não significa que nós devemos nos calar. Isso não significa que nós devemos tolerar o pecado. Isso não significa que nós devemos valorizar mais a aparência do que a essência. Os fariseus, eles tinham essa preocupação com a aparência. Por isso eles usavam longas vestes. Por isso eles decoravam muitos versículos da palavra de Deus. Por isso eles iam ao templo pelo menos 3 vezes por dia. Eles estudavam a Bíblia incansavelmente, mas eles se esqueciam daquilo que estava no mais profundo do seu coração. Muitas vezes, queridos, quando os fariseus iam até Jesus, eles não revelavam a intenção do seu coração. E Jesus mostra que muitas vezes os fariseus chegavam diante dele para colocá-lo à prova, para tentar espreitar Jesus, como foi o caso daquela mulher que foi pega em adultério, e eles colocam ela diante de Jesus e perguntam: Jesus, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que nós a apedrejemos, o que o Senhor diz? E ali o texto é claro, queridos, Jesus sabendo que aqueles religiosos queriam colocá-lo à prova. Eles não queriam aplicar a lei de Moisés, eles não queriam resolver o problema daquela mulher, mas a intenção deles, a essência deles, era pegar Jesus, era constranger Jesus. Quando Jesus estava pregando no meio das multidões, lá estavam alguns fariseus. Em várias passagens bíblicas nós percebemos isso. E qual era a intenção deles? Serem transformados pela palavra? Não. Aprenderem um pouco mais a respeito do ensino de Jesus? Também não. Mas eles estavam ali tentando avaliar o que Jesus dizia, para que depois eles pudessem pegar o discurso de Jesus e ter um motivo para acusá-lo, para condená-lo, porque a aparência deles era de piedosos, a aparência deles era de homens santos, interessados
pelas coisas de Deus, mas o coração daqueles homens era podre, corrompido e sujo. Quem são, queridos, os cegos espirituais? São aqueles que se preocupam apenas com a aparência e se esquecem de avaliar a sua essência, o mais profundo das suas intenções. E por último, esses cegos espirituais são também aqueles que, ao serem expostos, ao serem desnudados pela palavra de Deus, se esforçam diligentemente para esganarem aquele que as pronunciou. Veja comigo o versículo 34, o que esses homens deliberadamente fizeram contra Jesus. Mateus capítulo 23, versículo 34. Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis na cidade, de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém, queridos? O que Jesus está nos mostrando aqui? Que o cego espiritual é muito fácil de você identificá-lo. Porque aquele que tem a sua visão espiritual aberta, não é que ele não erra, não é que ele não falha, não é que ele seja uma pessoa perfeita e não tenha nenhum equívoco sobre a sua vida. Ele tem. E quando ele ouve a palavra de Deus, imediatamente ele se arrepende, ele se constrange, ele se converte, ele retorna os seus passos para o caminho que lhe está proposto. Mas o cego espiritual, quando ele tem a sua alma desnudada, quando a palavra de Deus vem de encontro com as suas ambições, com os seus pecados, ele procura, ele se esforça para esganar aquele que a pronunciou. Por isso que os fariseus foram acusados de matarem os profetas de Deus. Por isso, queridos, que quem matava os profetas era justamente os homens da religião. Por isso que quem levou Jesus para ser condenado à cruz do Calvário não foram os romanos, não foi Pilatos. Aliás, Pilatos lavou as suas mãos. Não foram os ladrões, os bandidos, os anarquistas, não foram os líderes políticos, mas foram os religiosos. Porque aquilo que Jesus falava confrontava a atitude deles. Aquilo que Jesus falava mexia com as suas bases, lhes tirava das mãos o poder. Eles eram confrontados pelo Evangelho, por isso, ao invés de se converterem a Cristo, ao invés de receberem aquela revelação do reino de Deus, o que eles fizeram? Mataram todos os profetas que vieram antes de Jesus e também aqueles que viriam depois dele. Por que um profeta é perseguido, queridos? Porque a palavra profética, a palavra que vem de Deus, ela sempre vai confrontar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esta mensagem coach, essa teologia humanista, eu nem sei se posso chamar de teologia, mas esse pensamento religioso que tenta interpretar a Bíblia com um esforço tremendo para afagar a alma humana, para simplesmente elogiar, para simplesmente dizer que Deus te ama, que Deus te aceita do jeito que você está. Esta mensagem que não revela temas como inferno, a ira de Deus. Esta mensagem muito branda, muito leniente. Esta mensagem que não toca no pecado, que não constrange o homem ao arrependimento. Ela não é combatida. Aliás, ela é aplaudida pela mídia, pelos famosos.
Você já percebeu como que os famosos gostam desses pregadores? Por que será? Por que será, queridos, que eles têm tanta visibilidade? Não estou dizendo que tudo que eles dizem é profano. Há algumas mensagens que você percebe estarem em sintonia com a palavra de Deus. Mas no meio, muitas vezes está o veneno. No meio, muitas vezes está o fermento que leveda toda a massa. E que leva pessoas a se sentirem bem emocionalmente, a se sentirem afagadas no seu ego, mas nunca mudarem o seu comportamento. São pessoas que cantam um dia na igreja, outro dia no mundo. São pessoas que um dia glorificam a Deus e tomam a ceia, outro dia no bar, tomam a cerveja e comem a porção. São pessoas que um dia estão num grupo de crente, na marcha para Jesus, e outro dia estão pulando o carnaval e dançando na avenida junto com o coreto. Esse ambiente dúbio, de pessoas que se declaram cristãs e que têm os seus prediletos pregadores, mas que não são confrontadas pela palavra de Deus. Pastor, como saber se eu tenho uma visão espiritual? É simples. Quando a palavra de Deus te confronta, se você fica com raiva, se você leva para o lado pessoal, se você quer esganar quem pronunciou aquela palavra, você é um cego espiritual. Se você acha que é o pastor, que é o líder, que é o pregador que está pegando no seu pé, isso é uma evidência clara de que os seus olhos ainda estão escuros. Porque o primeiro a receber a palavra somos nós, queridos. A palavra que vem do púlpito, o primeiro a ser confrontado por ela é o pregador. A palavra, antes de vir da boca do profeta ou daquele que a pronuncia, ela vem do trono de Deus. E ela revela o amor de Deus sobre a sua vida. Ela revela o cuidado de Deus sobre a sua história, sobre o seu casamento. É Deus dando a você um sinal, um alerta, para que você não se corrompa, para que você não se perca, para que você seja salvo, para que você viva no centro da sua vontade. Aqueles que têm visão espiritual agradecem a palavra, mesmo quando ela é dura. Aqueles que têm visão espiritual celebram a Deus pela palavra que vem do púlpito, mesmo quando ela não lhes afaga o coração. Os fariseus demonstraram a sua cegueira espiritual quando eles foram desnudados pela palavra de Deus e se esforçaram diligentemente para crucificar Jesus. Eu peço que você, nesta noite, ao orarmos no final deste culto, possa olhar para dentro de você. E que nós possamos, queridos, avaliar nesta noite como está o nosso interior, a nossa alma. Queria que você não olhasse assim para a parte estética da coisa. Não olhe o que você faz para Deus. Não olhe apenas para quantas vezes você vem no culto, para o dízimo, para a oferta, para quantas vezes você lê a Bíblia. Eu queria que você olhasse para dentro do seu coração, para as suas intenções, para aquilo que você pensa quando você está lá no seu ambiente de trabalho. O sentimento que você tem em relação às pessoas, às coisas materiais. Quando você está num culto adorando a Deus, quais são as intenções do seu coração? Eu queria que você pensasse nesta noite não sobre a atitude, mas sobre a intenção da atitude. Não sobre o ato de colocar o dízimo no gasofilaço, mas como está o seu coração enquanto você coloca esse dízimo. Ou melhor, quando você separa ele lá na sua casa, e você diz, isso é do Senhor. Como está o seu coração? Alegre? Triunfante? Feliz? Quando você estende a mão para o necessitado, como está o seu coração diante daquela atitude? Quando você canta, quando você prega, quando você evangeliza, quando você sai para o seu trabalho, para cuidar dos seus compromissos, como está a sua alma? Grata a Deus, celebrando cada momento, fazendo de cada tarefa um culto e um ambiente de celebração? Ou será que você está debaixo de murmuração, de resmungo, de blasfêmia?
Sabe, queridos, no Novo Testamento nós vemos que culto é muito mais do que um momento. Culto é um estilo de vida. Culto é muito mais do que você estar no ambiente e por algumas horas você adorar a Deus. Culto tem a ver com como você levanta. Culto tem a ver com como você trabalha. Culto tem a ver com o estado que a sua alma está durante todos os minutos do seu dia, diante do seu Deus. Pense nisso amanhã, quando você levantar para trabalhar. Pense nisso amanhã, quando você sentar para o seu almoço. Quando você estiver lá na empresa, batendo aquele papo, atendendo aquele cliente. Quando você estiver na mesa do jantar com a sua família, ali é um momento de culto. Ali é um momento de celebração a Deus. Ali é um momento que Deus está olhando para dentro do nosso coração e procurando as intenções que estão no mais profundo da nossa alma. Pastor, o que é alguém que tem visão espiritual? Alguém que tem visão espiritual, querido, é aquele que sabe que é limitado diante das coisas de Deus, que sabe que jamais poderemos ver as coisas de Deus como elas de fato são, porque Paulo diz que nós vemos como por espelho, mas haverá um dia que nós veremos tudo perfeitamente. Por isso, o homem espiritual é humilde. Ele tem uma visão a respeito das coisas de Deus, mas ele sabe que ele não pode colocar Deus dentro de uma caixa. Ele não pode controlar Deus. Ele não pode ter sempre, em matéria de revelação, a última palavra. O homem espiritual, ele reconhece que ele está no caminho. Ele diz como o apóstolo Paulo: o meu alvo é Cristo, e eu prossigo para este alvo. Eu ainda não julgo que o alcancei, mas estou prosseguindo. Paulo diz: uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Pastor, qual é a maior evidência de alguém que tem visão espiritual? É que você olha para a vida dele e você vê um progresso. Você vê uma subida, um crescimento. Alguém que vive a fé cristã 5, 10, 15, 20 anos e permanece do mesmo jeito, que não cresce, que não evolui, que não amadurece. Possivelmente, querido, essa pessoa não tem uma visão clara do mundo espiritual. A minha oração é que você possa, a cada dia, ter os seus olhos abertos pela palavra de Deus. E hoje à noite, enquanto nós vamos cantar esta canção, queria que você se colocasse de pé e que você pudesse refletir sobre esse tema. Quais são as áreas da minha vida que talvez eu não tinha observado até o compartilhar desta palavra? Aonde é que eu estou me assemelhando com esses cegos espirituais? E se você quer nesta noite sair daqui mudando de atitude, mudando de visão, de comportamento, abra o seu coração. Diga a Deus: eu quero ver. Pai, eu quero contemplar a Tua vontade. Deus, me livra da religiosidade, do farisaísmo. Pai, que o Teu Espírito Santo abra os meus olhos espirituais, os meus ouvidos, para que eu possa ver e ouvir a Tua palavra, entender a Tua vontade para a minha vida. Leva-nos, ó Deus, para este lugar de intimidade com o Senhor, este lugar aonde Teu Espírito Santo nos transforma, nos renova, onde o Teu Espírito Santo abre a nossa visão espiritual e os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua grandeza, a nossa pequenez, e quais são os projetos e os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Leva-nos, Pai, para este lugar de intimidade. Leva-nos, ó Deus, para este lugar de comunhão, onde o Teu Espírito Santo possa ter todo o domínio e todo o controle sobre as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Pai, e abrimos nesta noite o nosso coração, para que o Teu Espírito trabalhe em cada um de nós. Fale com Deus, adore a Ele, querido, através desta canção, e depois eu quero orar por você.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Sim, Senhor Jesus, nós te adoramos e nós te exaltamos, porque, como o Senhor mesmo disse através da tua palavra, sem ti nós nada podemos fazer. Sem ti, Jesus, nós não podemos sequer ver a nossa alma, o nosso coração. Sem o Senhor nós não podemos nos enxergar como realmente nós somos. A nossa miséria, o nosso pecado, o quão distante, Pai, o homem e a raça humana está de ti. Obrigado, Pai, porque é Jesus Cristo quem nos mostra e quem nos revela não só o nosso pecado e o nosso distanciamento do Senhor, mas Ele também nos mostra o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, pois Ele se doou e Ele se deu ali na cruz do Calvário para morrer pelo perdão e pela remissão dos nossos pecados. Pai, glórias ao Teu nome, louvado seja o Senhor Deus por este amor e por esta graça dispensada sobre as nossas vidas. Deus, abre a nossa visão espiritual, para que possamos contemplar a Tua palavra e entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, livra-nos da religiosidade, livra-nos, meu Deus, do ativismo religioso, das programações, dos compromissos, das tarefas, das atividades, mas que são divorciadas de paixão, de amor, de entusiasmo, e coisas que muitas vezes fazemos sem discerni-las, e sem que isso produza uma transformação genuína sobre as nossas vidas. Deus, faz de nós verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres que amam a Tua presença, que amam, ó Deus, estar diante do Teu altar, Te adorando, Te louvando, aprendendo mais da Tua palavra, com esse sentimento, Pai, de humildade, reconhecendo as nossas limitações e reconhecendo, Pai, que precisamos da correção que vem do Senhor. Precisamos, Pai, da Tua palavra expondo a nossa alma e desnudando as nossas mazelas, para que nós possamos crescer no Teu conhecimento e sermos instrumentos de bênção nesta geração. Deus, santifica a Tua igreja. Levanta, Pai, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, com discernimento espiritual e com uma pregação genuína que vem do trono do Senhor. Livra-nos, Pai, dos falsos profetas, pois a Tua palavra diz que nos últimos dias os homens edificariam para si profetas e pregadores que falassem aquilo que eles gostariam de ouvir, profetas que seriam aplaudidos por esta geração tão corrupta, tão perversa, homens que deturpariam a Tua palavra, homens que não confrontariam o erro e o pecado, e que levariam uma grande multidão de pessoas para a condenação e para o inferno. Pai, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia, Pai, desses pregadores que muitas vezes estão cegos, pensando que estão fazendo bem, muitos deles pensando que têm sido instrumentos nas mãos do Senhor, mas estão omitindo o todo da verdade da Tua palavra. Pai, abre os seus olhos, abre os olhos, Pai, da Tua igreja, da nação evangélica, daqueles pastores, ó Deus, que têm influência sobre a vida de muitas pessoas. Que a Tua palavra seja pregada com integridade, que a Tua palavra, ó Deus, seja pregada com inteireza de alma, que nada seja omitido, que nada seja deturpado, e que todos aqueles, ó Deus, que têm se levantado nesta geração como inimigos da cruz, Pai, que eles caiam por terra em nome de Jesus. Deus, abre os olhos da Tua igreja, abre os olhos, Pai, desta geração tão encantada com fábulas,
com doutrinas feitas por homens. Ah, Deus, que o conhecimento bíblico, que o amor pela Tua palavra, assim como eram os crentes lá de Atos, os bereanos que confirmavam na Bíblia tudo aquilo que eles haviam ouvido do apóstolo Paulo, que assim também seja a Tua igreja, que assim também, Pai, seja a nossa geração, amantes da Tua palavra, consultores da Bíblia, pessoas que tenham realmente o desejo de receberem e de assimilarem e praticarem somente aquilo que vem do Senhor. Edifica a Tua igreja, Pai, fortalece o Teu povo, ajuda-nos na proclamação, na pregação fiel da Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, te louvando por mais esse culto, te agradecendo, Pai, por essa noite tão gostosa, tão abençoada na Tua presença. Obrigado, Deus, por cada vida que está aqui, por cada família que se faz presente. Abençoa, meu Deus, cada um deles e leva-os em paz para os seus lares agora. Derrama, Pai, também da sua bênção sobre aqueles que estão conosco pelas redes sociais, amigos, irmãos, pessoas que talvez nunca estiveram nesse templo. Que o Senhor os traga e que nós possamos ainda ter o privilégio de juntos neste lugar adorarmos e engrandecermos o santo nome do Senhor. Assim, Pai, nós dedicamos a Ti nesta noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E pedimos-Te, fica conosco, derrama sobre nós das Tuas ricas bênçãos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos assim, queridos, chegando ao final deste culto. Louvamos a Deus pela sua vida, por esse tempo que Deus tem nos dado. Convidamos a todos que puderem para que abaixem mais uma vez as suas cabeças, feche teus olhos e assim com oração silenciosa de gratidão a Deus, nós estaremos encerrando este culto. Que Deus te abençoe e que você fique na paz, em nome do nosso Senhor Jesus.